tua bondade liberta eu sei no calor desse lugar. Eu tenho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que estou palavras de amor, de esperança sem fim, ao sentir o teu toque, a tua bondade liberta-me ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que estou dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que estou Bom dia, amada igreja, a graça e a paz de Deus nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Dizer que é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos, não é isso? Iniciando o ano de 2021 com mais esta celebração. E o nosso desejo é que o Senhor abençoe aí a sua vida. E conforme nós acabamos de cantar, né? Não sei se está quente onde você está, onde eu estou está quente, né? Mas no calor desse lugar que você possa se derramar diante da presença do Senhor, glorificar o nome do Senhor, não é isso? E que nesse ano, né, de 2021 nós possamos viver as grandes coisas, os grandes planos e sonhos que Deus tem para as nossas vidas, não é isso? É motivo de nós nos alegrarmos, poder chegar até aqui, poder começar mais um ano na presença do Senhor, não é isso? Dia 3 de janeiro de 2021. E o nosso desejo é que nessa manhã de celebração, você, juntamente com a sua família, ou ainda mesmo que você esteja sozinho, você possa ser impactado aí por tudo aquilo que nós viveremos aqui nessa manhã, não é isso? Já começamos cantando, já começamos louvando, adorando, e que ao longo dessa celebração o Senhor possa falar poderosamente a cada coração, cada um nas suas casas nesse dia, mas que a presença do Senhor, não é isso? O Espírito Santo possa estar presente, se revelando a cada um de vocês de uma forma muito especial na manhã desse dia. Eu quero ler um texto aqui, Salmo 89, verso 15, onde o salmista nos faz um convite muito especial, não é isso, nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus, Salmos 89, verso 15. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Que nós possamos começar esse ano, não é isso? No nosso primeiro culto aí de 2021, com essa certeza no coração, da alegria, da felicidade, do privilégio que nós temos de sermos povo de Deus, né? E que nós possamos, conforme o texto nos fala, aprender a clamar ao Senhor, aprender a louvar ao Senhor, aprender a andar na luz e na presença do Senhor, e que 2021 seja um ano onde nós possamos
colocar isso em prática de uma forma muito especial em nossa trajetória. Eu quero orar por você, orar pela sua família, orar por esse culto, para que Deus continue falando ao teu coração, não é isso? E tudo aquilo que nós estaremos vivendo aqui nessa manhã possa servir para a nossa edificação e também seja uma oportunidade de nós adorarmos, louvarmos e aprendermos mais da parte do nosso Deus, não é isso? Eu creio que uma das grandes lições, né, desse ano de 2020, para nós, eu até falei isso no último culto, foi exatamente essa nova maneira de nós entendermos o que é ser igreja, não é isso? A nossa visão em relação à igreja, não é isso? Estava muito voltada para uma ideia do templo, de estarmos reunidos sempre no templo, o que não é nada de errado, muito pelo contrário, não é isso? Aquele lugar é um lugar separado pelo Senhor para a nossa adoração, separado pelo Senhor para a nossa comunhão, para o nosso crescimento juntos, mas nós podemos entender ao longo desse ano de 2020 que igreja não é só isso, não é só estar em algum lugar, igreja é ser igreja, é onde você estiver, não é isso? E creio que para esse ano de 2021 precisaremos ter muito isso no coração, muito isso na nossa mente, porque de fato teremos que ainda durante alguns meses talvez, ou até ao longo de todo o ano, exercitar muito essa realidade em nossas vidas, não é isso? Então quero te convidar aí aonde você estiver nessa hora entender o seguinte: você não está no templo, mas você é a igreja. Você é a igreja onde você estiver nesse momento. Se você está reunido aí com a sua família, nesse lugar é um local de adoração ao Senhor, não é isso? Você está nesse momento, então, representando o reino de Deus, você é a igreja do Senhor nesse momento. Então, todos nós interligados e ligados, né, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, estamos ligados num só espírito, e é isso que nós precisamos ter no coração. Ser esse povo de Deus que aprende a clamar ao Senhor independente das circunstâncias e que anda na sua presença e na sua luz, independente também das circunstâncias, independente de onde nós estivermos. Não fomos chamados para ser igreja apenas dentro do nosso templo. Somos chamados para ser igreja onde quer que nós estivermos. Quero te convidar nesse momento a orar para nós colocarmos esse culto, essa celebração diante do altar do Senhor, pedindo a Deus as mais ricas bênçãos para tudo aquilo que nós viveremos aqui essa manhã. Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de juntos estarmos na tua presença na manhã deste domingo, Pai querido. Muito obrigado porque estamos aqui iniciando o nosso ano devocional de 2021, eclesiástico de 2021, na tua presença. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada passo da nossa trajetória, a começar de hoje, que venhamos, ó Deus, a ter cada vez mais celebrações, cultos oferecidos a Ti, onde seja muito evidente, notório a Tua presença em nossas vidas, seja muito evidente e notório aquilo que o Senhor quer falar a cada coração, a cada um de nós, Deus querido. Então, nos abençoe ao longo da celebração desta manhã e ao longo de todas as demais celebrações desse ano de 2021. Que seja um tempo, ó Deus, de crescimento, de amadurecimento, ó Deus, de maturidade na Tua presença. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoe neste momento cada família reunida na sua casa ou até em algum outro lugar, aqueles que estão talvez até sozinhos assistindo essa celebração, que o Senhor da mesma forma fale ao coração de cada um de nós, Deus, porque como temos dito ao longo de todo esse processo, a Tua Santa Trindade não está de quarentena, Pai. Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo continua agindo, atuando, falando-nos ao longo desse tempo. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue conosco nesta celebração, que nossos corações ao longo deste culto possa arder, ó Deus, de alegria e também no desejo de continuar a cada dia buscando a Tua face, de crescer mais e mais na Tua presença. Nos abençoe ao longo desta manhã, é a oração que nós fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos então nesse culto especial para nós, não é isso? Começando mais um ano onde nós esperamos que o Senhor esteja também nos acompanhando e sustentando ao longo de toda a nossa trajetória. E nós estaremos nesse momento tendo nosso momento de intercessão. Nossa irmã Kezinha vai estar nos conduzindo nesse momento de intercessão. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 5,
onde leremos os versos 12 e 18. Romanos 5, onde leremos os versos 12 e 18. E quero convidar você a, nesse momento, participar junto com ela, né, desse momento especial de intercessão na presença do Senhor. Oremos então ao nosso Deus. Romanos capítulo 5, verso 12 a 18, com a palavra então a nossa irmã Kezinha neste momento. Boa noite, irmãos, ou bom dia. Eu não sei que hora vai entrar esse momento de intercessão. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder fazer este momento de intercessão. Fui convidada pela nossa irmã Isabel para que eu fizesse esse momento de intercessão. Então, vou ler aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 12 e o 18. Leamos. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E aqui no versículo 18 ele fala: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. O versículo 18 é a resposta do versículo 12, quando fala que por um homem teve pecado no mundo. E por isso que nós todos pecamos. Todos os homens são pecadores. Então aqui veio a resposta para nós, né? Que por um só homem, né, veio a justiça, a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, o que quis dizer, está querendo dizer essa palavra? Pelo Adão veio o pecado. Por Jesus Cristo morreu na cruz por nós, por todos os nossos pecados. Então, nós temos a justificação de vida. Então, que nós possamos viver na presença do Senhor, para que nós possamos ser justificados por Deus, né? E nós vamos orar, agradecer a Deus este ano de 2020, que foi um ano assim, muito atribulado, muita tristeza, né? Nós sabemos que muitas percas, né, na nossa igreja principalmente, muita gente ainda doente, ainda internado. Então, nós vamos agradecer a Deus por este ano, mesmo com todos os problemas, com todas as doenças, com essa pandemia, né? Essa doença que veio assolar o mundo inteiro, né? Que Deus ele tem estado conosco, né? Então, e pedir a Deus também as bênçãos para 2021, para que nós possamos ter um ano de 2021 melhor do que o de 2020, muito melhor. Então, que nós possamos orar, pedir a Deus, né, para que Deus possa estar nos guardando e nos protegendo, porque a gente tem sentido a presença de Deus em nossas vidas, tem sentido a mão de Deus em nossas vidas. No momento em que a gente pensa que já não aguenta mais, é o momento que Deus segura a gente no colo, segura a gente na palma da mão, e Ele segura e não solta, porque se soltar, a gente não aguenta. Então, vamos entrar em oração. Oremos. Senhor Deus e Pai de misericórdia, aqui estamos, Senhor Deus, na sua presença, Senhor Deus,
para te agradecer por este ano de 2020, Deus. Sabemos que foi ano de sofrimento, muita tristeza, Senhor Deus. Muitas pessoas, Senhor Deus, perderam, Senhor Deus, seus familiares, entes queridos, Jesus. Temos, Senhor Deus, nossas famílias também que perderam, Senhor Deus, conhecidos, parentes. Deus, cada um aqui tem uma pessoa que perdeu, Jesus. Mas o Senhor nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, Senhor Deus, para que nós possamos conseguir continuar, Senhor Deus, vivendo embaixo da sua mão santa, porque sem tu, Senhor Deus, nós não somos ninguém. Nós não conseguimos, Senhor Deus. Mas eu pude, Senhor Deus, eu pude ver, sentir a sua presença em minha vida. A gente, Senhor Deus, tem visto, Senhor Deus, a sua mão alcançar a nós, os nossos familiares, nossos parentes e amigos. Muitos se foram, as outros se recuperaram, outros ainda estão doentes, Senhor Deus, mas o Senhor está com a sua forte mão, Senhor Deus, guardando e protegendo a cada um. Deus amado, agora seja que este ano de 2021, que nós já estamos, Senhor Deus, nele, que o Senhor Deus possa, Senhor Deus, continuar com a sua mão sobre as nossas vidas, pela vida de cada um, Jesus, seja com cada membro da igreja, seja com o nosso pastor, o anjo da igreja, Deus, seja com seus familiares, sua esposa, seus filhos, vai guardando e protegendo, vai livrando de tudo quanto é mal, vai dando os escapes, Senhor Deus, vai dando, Senhor Deus, saúde, Senhor Deus, seja com os familiares, Senhor Deus, do pastor, seja também, Senhor Deus, dos familiares de cada um daqui da igreja, Senhor Deus, porque quando uma família está doente, Senhor Deus, a gente cá todos sofrem. Verdade. Então, Deus, que este ano seja um ano, Senhor Deus, de vitória, de bênção, de graça, Senhor Deus, de misericórdia, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Ó Deus amado, agora venho te pedir, Senhor Deus, por esta obra da igreja, para que possa, Senhor Deus, concluir, Senhor Deus, essa obra. Sabemos que ainda tem muito o que fazer, mas para que nós possamos, Senhor Deus, este ano de 2021, cada um, Senhor Deus, ter o seu lugarzinho para trabalhar. Verdade. Os juniores, os adolescentes, os jovens, as classes de adultos, Senhor Deus, as mensageiras, os embaixadores, Deus. Vai guardando e protegendo a cada um de nós. Seja com cada liderança, Senhor Deus. Deus amado, seja com cada um, para que nós possamos, Senhor Deus, ver, Senhor Deus, a sua presença em nossa vida e procurar melhorar, Senhor Deus, mais e mais, Senhor Deus, na sua presença. Então, Senhor Deus, eu já te louvo e te agradeço por tudo, Senhor Deus, que tem feito em nossas vidas. Ó Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós louvamos a Deus, não é isso? Pela vida da nossa irmã Kezinha, não é isso? Por esse momento de intercessão. Quantas coisas importantes foram colocadas ali para a nossa reflexão e que de fato tenhamos aí um ano de 2021, não é isso? Com tudo aquilo que a irmã colocou, né? As vitórias alcançadas, as melhorias, né? Em relação à própria estrutura da igreja, os desafios que temos pela frente, que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas para a honra e glória desse mesmo Deus, né? Deus abençoe e os irmãos não esqueçam de continuar intercedendo, não é isso? Para aqueles pedidos que nós temos feito aqui semanalmente, especialmente, irmãos, aqueles voltados para a área da saúde, não é isso? Temos os nossos irmãos que estão aí principalmente na luta contra o câncer, não é isso? Como nosso irmão Elias, nosso irmão Fernando, nossa irmã Rita, nosso irmão Ezequias. Então esteja lembrando esses irmãos nas suas orações, aqueles que estão com a saúde debilitada, que o Senhor esteja
tendo misericórdia dessas vidas e que nós possamos continuar exercendo esse nosso papel de orarmos. As famílias enlutadas também, não é isso? Temos algumas famílias que tiveram perdas aí no final do ano, como o nosso irmão Alcimar, que perdeu sua mãe, a Natália e a Larissa, não é isso? Que perdeu ali seu tio, avô. Então vamos estar intercedendo por eles também, e especialmente continua o nosso clamor aí em favor da nossa irmã Malvina, não é isso? Nós temos aí tentado acompanhar diariamente, né? Isso, nós sempre ficamos na dependência de receber informações da família, mas independente das informações, eu quero continuar pedindo aos irmãos que estejamos orando, né? Estejamos orando, clamando, né? Invocando o nome do Senhor, acreditando de fato no poder da oração, porque eu acho que esse é o primeiro desafio que nós precisamos vencer na nossa mente, né? Entender que a oração de fato tem poder. Porque diante de tantas coisas parece que a oração é algo ultrapassado, parece que a oração é algo que não tem efeito. E em relação até ao caso da nossa irmã Malvina, nós temos orado, temos clamado ao Senhor, sabemos que Deus é soberano na sua vontade, mas o nosso papel é orar, é clamar para que Deus trabalhe na vida dela e trabalhe nos nossos corações também. Porque a oração tem essa dupla função, é isso? De nos aproximar de Deus e fazer-nos entender, enxergar, é isso? No final de tudo, o propósito que Deus sempre tem em todas as situações. Então, continuemos orando, né? Vamos orar sem cessar, né? Vamos orar sem cessar, vamos clamar a Deus sem cessar pela recuperação da nossa irmã Malvina, pedir a Deus que esteja atuando ali, agindo como ele já vem agindo. E eu tenho muita expectativa aí que hoje ainda tenhamos boas e novas notícias, mas vamos continuar fazendo a nossa parte, que é orar. Então separe um tempinho para orar por esses pedidos. Nesse momento, essa situação mais urgente da irmã Malvina, separe um tempo com a sua família para orar especificamente sobre isso, ou no momento que você for orar por qualquer outra coisa, inclua o nome dela também, e vamos continuar orando, clamando, para que Deus tenha misericórdia, não é isso? Para que Deus possa olhar para o nosso pedido e que nós possamos ver a nossa irmã sair desse quadro tão difícil e complicado, não é isso? No nome de Jesus. Temos certamente parentes, amigos, outras pessoas que também carecem das nossas orações, pessoas que estão aí adoentadas, pessoas que estão enfrentando aí essa pandemia, né? Com relação à infecção pela doença. Então, é um momento difícil. E é aquilo que eu tenho falado, né? 2020 terminou, graças a Deus. Positivamente, conseguimos chegar do lado de cá, mas ainda teremos que ter muita perseverança para o ano de 2021, né? Não é no estalar de dedos, nem com mágica que tudo vai se resolver, né? Eu acho que temos que tirar as lições de 2020 e continuar olhando para frente, né? Olhando adiante aí para aquilo que Deus tem nos reservado para 2021 e termos realmente muita força, muita resiliência para vencer esses momentos que ainda teremos pela frente. Com esse espírito de gratidão, de exaltação a Deus, de alegria também, porque creio que é motivo de alegria estarmos juntos nessa manhã, eu quero te convidar a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós vamos cantar 2 canções nesse momento. Solta o Cabo da Nau. Você lembra dessa canção? Essa é antiga, não é isso? Mas continua sendo atual e certamente muito pertinente, né? Para o momento que nós estamos vivendo, né? Existe aquele ditado popular que a gente sempre fala, né? Com Cristo no barco, tudo vai bem. De fato, possamos continuar confiando nessa presença do Senhor. Solta o Cabo da Nau. E a segunda música, Sobre as Águas, né? Porque nós vemos na Bíblia, né, na experiência dos discípulos com Jesus, as duas realidades. Jesus no barco e as coisas dando errado, mas quando Jesus acorda ali, as coisas se consertam. E os discípulos sozinhos no barco, e quando as coisas começam a dar errado, Jesus se aproxima sobre as águas para estar com eles. Ou seja de uma forma ou de outra, o Senhor está sempre presente em nossas vidas para nos socorrer. Então, com esse espírito de gratidão, eu quero te convidar a adorar ao Senhor nesse momento. Vamos cantar então essas 2 canções. Cante com bastante alegria, com bastante entusiasmo aí com a sua família. Solta o Cabo da Nau e depois Sobre as Águas. Adoremos ao Senhor. Solta o Cabo da Nau.
minha canção e o meu Aleluia, glória a Deus, não é isso? Como é bom adorar ao Senhor e principalmente, né, como essas canções nos mostram saber que Jesus está conosco, independente das circunstâncias, dos momentos. Pode parecer que ele está até dormindo dentro do barco, né? Mas ele não está. Ou pode parecer que nós estamos numa tempestade e ele está longe, mas ele também não está. Então louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade de adorarmos, né, ao Senhor nessa manhã, é isso? E o nosso desejo que o Senhor continue, né, nos abençoando, nos sustentando e cuidando de cada um de nós a cada dia. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e continue derramando bênçãos sobre a sua vida nesse ano de 2021. Eu quero trazer aqui alguns avisos rápidos antes da gente compartilhar a palavra, não é isso? Que o Senhor tem para os nossos corações na manhã desse domingo. Eu quero lembrar aos irmãos, né, isso, conforme já acordado aí, né, em reuniões passadas, no próximo domingo, dia 10, nós estaremos então voltando aí às nossas atividades presenciais, né, ou semipresenciais, não é isso? Conforme nós estamos fazendo desde a volta da pandemia, né, em agosto, nós estamos sempre ofertando semanalmente um culto presencial, não é isso? Para aqueles irmãos que estão bem de saúde, aqueles irmãos que desejam estar presentes na igreja, ofertando então a cada semana, em cada semana, para, né, os membros da igreja, a oportunidade de poder estar adorando ao Senhor presencialmente num culto que nós combinamos de ser aos domingos pela manhã, não é isso? Então hoje as nossas celebrações estão sendo 100% online, tanto manhã como noite. Na próxima quarta-feira, dia 6, conforme também temos feito desde o início da pandemia, nossa celebração online, 100% online. E no próximo domingo, dia 10, pela manhã, nossa celebração presencial e online, e à noite online, né? Então estejam atentos aí a tudo aquilo que nós temos feito. Nós estaremos reforçando aí esses avisos ao longo da semana, mas esteja atento, né, com a programação da igreja aí, ao longo dos próximos dias. No próximo domingo pela manhã, a nossa MCM, né, isso, estará à frente da nossa celebração. Tenho certeza com um culto muito especial, né, isso, nessa volta aí dos cultos presenciais também nesse ano de 2021. E a continuarmos orando e atentos. Alguns irmãos têm nos perguntado com relação à entrega do dízimo e oferta, né? Se você tiver disponibilidade de fazer isso no próximo domingo, nenhum problema, guarda o seu dízimo, guarda a sua oferta. No próximo domingo pela manhã nós estaremos na igreja, você poderá entregar então ali o seu dízimo e a sua oferta. Outra modalidade é através da transferência bancária, não é isso? Você pode fazer a transferência bancária da sua conta diretamente para a conta da igreja. Se você tiver precisar de alguma informação referente aos dados bancários da igreja, procure um dos nossos tesoureiros, né? Isso, nossa irmã Keila, nosso irmão Guilherme, que eles estarão orientando os irmãos aí em relação aos dados bancários para você fazer a sua transferência. Ou, se você não tem condições de fazer nenhuma das duas modalidades, ou seja, entregar no próximo domingo presencialmente ou fazer a transferência bancária, se você preferir, temos uma terceira forma de você contribuir, que é o nosso dízimo delivery, não é isso? O dízimo delivery, os irmãos já sabem como funciona, não é isso? Estaremos agendando um dia e vai passar na sua casa um representante da igreja, um gasofilácio próprio, seguro, onde você vai depositar ali, naquele gasofilácio, a entrega do seu dízimo e da sua oferta. Então, se você desejar, por exemplo, que esse representante da igreja passe na sua casa, você precisa mandar uma mensagem de WhatsApp para o nosso administrador, né, nosso irmão Fabinho, ou também conhecido como Fábio Alves, não é isso? Manda uma mensagem para ele
informando ele o seguinte: Fabinho, eu gostaria que esse mês eu pudesse entregar o meu dízimo de forma delivery. E aí ele vai pegar todos os nomes de todos aqueles que desejarem fazer a entrega do seu dízimo, da sua oferta dessa maneira, e nós vamos organizar um dia então para fazer esse recolhimento através do dízimo delivery, tá bom? Então nós temos essas 3 modalidades aí para aqueles que desejarem fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta nesse período aí, né, de pandemia, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Não é isso, irmãos? Então, que Deus esteja nos direcionando também com esse propósito. E nós queremos agradecer a cada um de vocês que tem sido fiéis falando de dízimo e oferta, não é isso? Porque os irmãos, de fato, no ano passado, mesmo com tantas perdas, com tantas dificuldades, continuaram aí sendo fiéis na entrega do seu dízimo, da sua oferta. E isso realmente fez muita diferença para que nós pudéssemos conquistar tudo aquilo que nós conquistamos ao longo de 2020. Aqueles que adquiriram, não é isso, o carnê da obra, continuem sendo fiéis também. Temos ainda aí alguns meses, né, dentro do carnê que foi iniciado no ano passado, no aniversário da igreja. Temos aí o compromisso até novembro do ano que vem, desse ano, aliás, né, novembro desse ano, para concluir aí o pagamento das prestações, tá? Se você também quiser um novo carnê, procure o nosso administrador para que ele possa te entregar um novo carnê, né, se você já quitou o anterior. Então é isso. Que Deus nos abençoe, continue falando aí aos nossos corações. Eu quero nessa hora te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler apenas o verso 2, não é isso? Josué 1, verso 2. Eu quero dar continuidade então à mensagem, não é isso? Iniciada no dia 30, e eu disse que ela ficou um pouco grande, né? Tão grande que nós vamos dividi-la em 3 partes. Uma parte já foi no dia 30, hoje pela manhã a segunda parte, e hoje às 19 horas a nossa terceira parte. Josué 1, verso 2, abre a sua Bíblia, pega o seu papel, a sua caneta, não é isso? Tem motivado muito a igreja a fazer isso, irmãos, porque é aquilo que eu tenho falado, né? Nós já chegamos a mais de 100 cultos online, né? Fora toda a nossa caminhada cristã, às vezes dentro do templo mesmo, né? E me incomoda às vezes a gente estar ali ano após ano, mês após meses, e a gente vai ouvindo às vezes coisas tão interessantes e boas da parte de Deus, e a gente não anota nada, a gente não rabisca nada, porque aquilo ali cai no esquecimento depois de um tempo, né? Por isso meu incentivo a você, rabisque mesmo a sua Bíblia, não é isso? Rabisque mesmo a sua Bíblia. A Bíblia, ela é um instrumento, é um manual de vida, não é isso? Quando você compra um manual de televisão ou coisa do gênero, né? Você não vai estudar aquele manual, ver o que pode fazer, o que não pode fazer. Da mesma forma, tem que ser a Bíblia para cada um de nós, não é isso? Uma irmã dessa até falou comigo: pastor, vou ter que pedir meu filho uma outra Bíblia. Porque depois que o pastor começou a dar esse incentivo, a minha Bíblia está toda rabiscada. Glória a Deus, é isso, né? Porque eu entendo, não é possível que em mais de 100 cultos não teve um versículo, uma palavra que te chamou a atenção ao longo dessa trajetória. Então pega aí o seu papel, a sua caneta, anote aquilo que Deus falou no teu coração. Não tem nenhuma novidade extraordinária, mas talvez alguma coisa que possa ser falada nessa manhã, né, como em todos os demais cultos, possa de alguma forma te ajudar amanhã a tomar uma decisão, te ajudar amanhã a enfrentar uma situação. Então quero continuar te incentivando a rabiscar a sua Bíblia, é isso mesmo. Rabisca a sua Bíblia, anota aquilo que você achar importante, porque eu creio que isso vai agregar valor aí na sua caminhada, né, ao longo da sua vida cristã. Josué capítulo 1, verso 2. Eu vou ler esse texto, estaremos orando e depois entregando a mensagem aí que Deus quer falar aos nossos corações nessa manhã. Josué 1, verso 2, diz assim, o texto que nós lemos no dia 30 continuará sendo o mesmo. O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O tema da nossa mensagem, né, começada no dia 30, é: prepare-se para atravessar o seu Jordão, parte 2. Oremos?
Grandioso Deus, muito obrigado pela sua palavra. Te pedimos que ela mesma, que é poderosa, viva e eficaz, esteja falando nesse momento a cada vida e cada coração. E que as lições tiradas neste momento, aqui nesta manhã, possa nos ajudar a continuar, ó Deus, nos preparando cada vez mais e melhor para esta travessia. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar esse novo ano que se inicia, não pela nossa perspectiva, mas pela Tua perspectiva. Por isso, eu te peço que o Senhor nos ajude, diante da Tua palavra, a tirar, ó Deus, lições que nos ajude a entender a visão que o Senhor quer de cada um de nós e para cada um de nós, para que tenhamos um 2021 abençoado na Tua presença. Muito obrigado por tudo. Fala a cada coração nesse momento, cada lar reunida em volta de uma TV ou de um celular, cada pessoa que estiver em contato nesse momento com a sua mensagem, que ela possa, Deus, de uma forma inspiradora, iluminar mentes, corações e trazer luz para as nossas vidas. Portanto, essa é a oração que eu faço a Ti e a faço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos de volta à margem do Rio Jordão, não é isso? Nos preparando aí para a travessia de mais um ano. E junto com Josué e todo o povo de Israel, nós somos convidados a buscar, nos preparar para esse momento tão importante da nossa vida e da nossa história. Não sei se você estava aqui conosco no dia 30, mas eu lembro que no dia 30 nós demos alguns princípios, né? Ainda no capítulo 1 aqui de Josué, que nos mostraram algumas coisas importantes, necessárias para aquele povo atravessar o Jordão da melhor forma possível, né? Então quero refrescar rapidamente aqui a sua memória, se você não estava aqui dia 30. Nós dissemos que alguns princípios que Deus colocou no coração de Josué naquele momento é que para atravessar aquele Jordão, eles precisavam tratar as suas perdas emocionais. Moisés, o maior líder da história de Israel, estava morto. Eles precisavam então se recuperar daquela perda, se recuperar do luto e se preparar para atravessar aquele Jordão, como muitos de nós também estamos assim. Era necessário que eles fossem fortes e corajosos. Não é isso? Essa é a palavra de ordem que Deus dá a Josué e certamente a todo o povo, porque do outro lado do rio haviam gigantes, haviam povos fortes, haviam desafios e eles precisavam ser fortes e corajosos para quando chegasse do outro lado do Jordão poder vencer todos esses desafios. Da mesma forma é conosco. Era necessário que eles levassem somente o necessário. A ordem que Josué fala era: levem apenas a provisão necessária para vocês lutarem. É isso? Ou seja, não era para levar muito peso. Muitas coisas que eles estavam carregando até a margem daquele Jordão deveria ficar do lado de lá mesmo do Jordão. Eles atravessarem o Jordão só com as provisões necessárias para aquele novo tempo. Né? Da mesma forma é o desafio para nós. E por fim, eles deveriam estar prontos para lutar. Né? Porque quando Deus promete a terra prometida, né, ao povo de Israel, a promessa da terra prometida envolvia uma coisa. Não era simplesmente entrar e tomar posse da terra prometida. Né? Era necessário lutar pela terra prometida. Porque lá já haviam povos, já haviam, né, populações morando naquele lugar, então eles tinham que lutar para conquistar o seu espaço. Então o quarto princípio é: estejam prontos para lutar. Eu não sei o que nos aguarda em 2021, mas nós precisamos estar prontos para lutar. E hoje eu quero dar continuidade então a mais alguns princípios dessa travessia. Como eu falei, o texto que narra a história da travessia do Rio Jordão vai do capítulo 1 ao capítulo 4 de Josué. Portanto, são vários princípios importantes entre o capítulo 1 e o capítulo 4 de Josué que nos mostram exatamente algumas necessidades e princípios importantes para aquele povo ultrapassar o Rio Jordão, para aquele povo fazer aquela travessia. Né? Nesses 4 capítulos nós vemos muitas coisas que Deus vai orientando a Josué e a todo aquele povo que era necessário para a travessia. E hoje eu quero então dar continuidade a mais alguns desses princípios. Já vimos 4 princípios e eu quero ver hoje mais alguns, né, dentro daquilo que Deus coloca no coração de Josué e daquele povo. Falando de travessia,
Certa vez li uma coisa muito importante de um autor chamado Fernando Teixeira, falando a respeito da travessia das nossas vidas. Ele diz que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre para o mesmo lugar. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, ficaremos parados para sempre à margem de nós mesmos. É interessante essa perspectiva do Fernando Teixeira, porque, de fato, né, nós vamos entrando naquilo que podemos chamar aí de zona de conforto, né? Mas 2020 fez uma sacudidela, né, na nossa vida. Fez uma sacudidela nos colocando, né, numa situação desafiadora de entender esse momento tão complexo que nós estamos vivendo. E agora que nós estamos diante dessa travessia, de fato, muitos lugares que nós passamos, não passaremos mais. Muitas coisas que nós vivemos, não viveremos mais. Precisaremos nos reinventar em alguns pontos. E por isso o momento da travessia de 20 para 21 talvez seja um dos mais significativos e desafiadores na história de cada um de nós. Já estávamos acostumados a fazer tantas coisas de tantas maneiras iguais que agora somos desafiados a sair de uma zona de conforto e, de fato, atravessar o nosso Jordão de uma forma muito diferente. E aí, diante dessa visão, mais alguns princípios que Josué deixa ali para aquele povo que é muito importante. O quinto princípio, então, que eu quero deixar aqui, está lá, você vai marcando na sua Bíblia aí, entre os versos 16 e o verso 18. Josué 1, ainda no capítulo 1 nós estamos, versos 16 a 18, diz assim: eles responderam a Josué: tudo que vocês nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a vocês. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, assim como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que lhe for ordenado, será morto. É interessante que o quinto princípio que eu observo aqui é que Josué, né, na voz dos seus oficiais, deixa uma coisa muito clara para aquele povo. Para esse momento de travessia, não é isso? Para atravessar o Jordão, eles precisavam desenvolver uma coisa muito importante para nós, né? Que é a obediência. Eles precisavam, então, desenvolver a obediência. É o quinto princípio que o texto nos mostra. A palavra, o verbo obedecer aqui aparece pelo menos 3, dependendo da versão, 4 vezes em 2 versículos. Eles estavam deixando muito claro que, para aquele momento de travessia, a obediência era algo importante. E por que era algo tão importante naquele contexto? Porque, naquele contexto, a voz de Josué era a voz de Deus. Porque Deus se relacionava de uma forma muito especial com o seu líder, Josué, e ele transmitiria então a sua mensagem para o povo. Por isso que eles falam: se não obedecer aquilo que vocês estiver falando, Josué, né, qual era a pena? A morte. Né? E eles então deveriam estar atentos às orientações do seu líder ali, Josué, naquele momento. Porque na verdade não era a voz de Josué, era a voz de Deus. E nós observamos que ao longo daquela caminhada de 40 anos no deserto, o que de fato fez muita diferença, né, que os levaram a justamente rodar 40 anos naquele deserto, onde surgiram muitos conflitos, foi exatamente a desobediência. Por eles desobedecerem à voz de Moisés, por eles desobedecerem à voz de Deus, eles pagaram um preço caro. E agora, naquele momento da travessia, Deus está deixando muito claro, através dos líderes oficiais de Josué, para eles o seguinte: olha, se vocês não obedecerem, vocês vão morrer. Ou seja, vocês precisam desenvolver a obediência, porque sem a obediência vocês não conseguirão atravessar esse Jordão e viver grandes coisas que Deus certamente tem para a vida de vocês. Evidentemente que hoje Deus também continua falando e fala de diversas formas. Ele continua falando através dos seus líderes? Continua. Dos seus pastores, dos seus líderes de maneira geral. Deus continua falando. Mas ele também continua nos falando através da sua palavra escrita, através da manifestação do Espírito Santo de Deus, através das circunstâncias, através da vida de alguém. Deus vai falando o tempo todo, de forma variada a cada um de nós.
E nós precisamos estar o quê? Atentos, sensíveis à sua voz e principalmente sermos obedientes. Quando Josué dá essa ordem aos oficiais, aparece uma palavra muito forte aqui, mas é uma realidade, né? Quando ele fala que se não obedecer às suas ordens, seja o que lhe for ordenar, aqueles que não fossem obedientes seriam mortos. Parece uma palavra muito dura, né? E de fato era. Mas quando nós olhamos para o contexto, fazendo uma contextualização dessa palavra, de fato, a desobediência, de fato, ela gera morte. Talvez não vai gerar a morte física como naquele contexto, e às vezes até pode gerar morte física, né? Quantas pessoas às vezes desobedecem leis e tantas coisas, né? De uma maneira geral, que no resultado final pode ser a morte física, sim. Mas eu vejo que, na verdade, a desobediência aqui traz, né, trazendo uma contextualização, uma série de consequências que geram morte, sim. Morte de um propósito na vida, morte de sonhos, morte de alegria, morte até mesmo de um futuro. E qual era o remédio que eles deveriam ter para poder, na travessia, poder ser bem-sucedido nesse sentido? Ser obediente. Eu me lembro da história, irmãos, do primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Valendo aí um prêmio. Coloca no chat aí do Facebook, né? Foi o rei Saul. Não sei se alguém já colocou, né? O rei Saul foi o primeiro rei da história de Israel. E é interessante que todas as outras nações ao redor tinham o seu rei. E aí o povo de Israel começou, olha, nós temos aqui Samuel é um excelente profeta e tudo mais, mas ele... nós queremos ser como as outras nações, queremos ter um rei, de uma forma semelhante às outras nações, não é isso? E aí o que acontece? O povo então se junta para escolher um rei. E aí, como é que eles fazem, né? O critério que eles determinam para escolher esse rei. O texto fala que Saul era o homem mais alto da sua tribo. Então olham para o homem mais alto. Diz que Saul era o mais bonito. Então escolheram um cara alto e bonitão para ser o rei, primeiro rei de Israel. Beleza. Só que Saul, ao longo da trajetória, foi mostrando uma coisa. Ele não era obediente à voz de Deus. Ele não era. Ele tinha os atributos físicos que as pessoas olhavam para ele e o identificavam como talvez a pessoa com um melhor aspecto para ser o rei de Israel, o primeiro rei. Um cara grandão e bonitão. Porém, era um cara desobediente. E a derrocada final de Saul foi quando Deus deu uma ordem muito dura, através de Samuel a ele, dizendo o seguinte, olha, você tem que ir lá, enfrentar os amalequitas, não é isso? E você precisa vencer aquele povo e matar todo aquele povo. Você vai matar as mulheres, você vai matar as crianças, os homens com certeza, os primeiros dali, você vai matar os animais, você não vai deixar nada vivo. Você também não vai pegar nenhum despojo daquela guerra, nada. E aí lá em 1 Samuel, depois você dá uma lida com calma nessa história, capítulo 15, né, em diante, você vai ver que Saul, de fato, ele vai de encontro àquele povo, guerreia contra aquele povo, mata até as pessoas daquele povo, mas ele não cumpre 100% das ordens que Deus deu a ele. O texto fala que ele pegou as ovelhas, pegou o boi, pegou algumas coisas, né, de valor e guardou. E aí lá no verso 22, Samuel, depois de falar tudo isso para ele, diz assim, né? 1 Samuel 15, 22. Acaso o Senhor tem prazer em holocaustos e em sacrifícios em que se obedeça a sua palavra? A obediência é muito melhor que o sacrifício. E a submissão é muito melhor do que a gordura de carneiros. Saul sofreu aquela derrocata porque ele não foi obediente. A desobediência, então, gera morte. A desobediência gera afastamento de Deus. A desobediência gera perda de grandes sonhos, de propósitos, talvez, na nossa vida. E por isso que, mais uma vez, Josué está dizendo aqui ao povo, né, através dos seus oficiais, olha, vocês vão atravessar esse Jordão, vocês precisam aprender a ser obedientes. Porque se vocês atravessarem esse Jordão e continuarem sendo desobedientes, qual é o resultado? O resultado é a morte. Então, irmãos, precisamos aprender que estamos diante de mais um Jordão, começando mais um ano, e precisamos equilibrar numa balança, eu fiquei pensando exatamente nisso, aquilo que são as nossas vontades, os nossos projetos, os nossos desejos de um lado, e aquilo que são os planos, vontades e orientação de Deus do outro lado. O ideal é que haja um equilíbrio perfeito entre uma coisa e outra.
Mas se isso começa a pender, né, mais para o meu lado, né, a minha balança começa a ficar mais alta que a balança de Deus, eu preciso tomar cuidado. É sinal de que existe alguma coisa que não está certa. Na verdade, o ideal numa situação de dúvida como essa é que a balança, né, de Deus, acho que é o contrário, né? A balança de Deus fique mais pesada, não é isso? E tenda mais para o seu lado. E que nós possamos então ser obedientes à sua voz para seguir adiante e fazer a sua vontade. E com certeza, fazendo dessa forma, nós seremos muito mais bem-sucedidos. Talvez os sonhos que estavam mortos vão ressuscitar, os projetos que estavam mortos vão renascer. Tantas coisas, né, que talvez estivessem mortas vão voltar a fluir, né? Porque a desobediência gera morte, mas a obediência gera vida. Josué, então, está querendo mostrar àquele povo que naquele momento da travessia eles deveriam continuar sendo obedientes, né, à vontade do Senhor. Sexto princípio que o texto nos mostra, já estamos no capítulo 2. E nesse sexto princípio, eu aprendo mais uma lição importante. Lá no capítulo 2, verso 1, depois nos versos 17 a 19, o texto fala assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Lá no verso 17 a 19. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Ainda na margem do Jordão, e se preparando, né, para entrar, né, naquele novo ciclo de vida, Josué agora, no capítulo 2, observamos que ele manda para a primeira cidade da além do Jordão, a cidade de Jericó, 2 espias. E ali nós observamos que Jericó era uma cidade estratégica no plano de Josué para a conquista de Canaã. Primeiro, por ser a primeira cidade depois da travessia. Segundo, por ser talvez uma das mais fortes. Então, conquistar aquela cidade seria um marco importante. E 40 anos antes, Moisés havia enviado 12 espias naquele mesmo lugar para observar, e nós vemos lá em Números 13 que o relatório não foi favorável da parte de alguns. Josué agora faz um pouco diferente, não é isso? Josué envia agora apenas 2 espias para observar, né, aquilo que estava acontecendo naquele lugar. E o texto fala que eles entraram então na casa de uma mulher prostituta, que tinha uma casa sobre os muros da cidade de Jericó, né? E o nome dessa mulher era Raabe. Nós até, fazendo rapidamente um parente, né, naquela série de mensagens que nós tivemos sobre a fé que você precisa ter, nós falamos muito detalhadamente sobre essa história e sobre a vida de Raabe. Mas observamos que os espias ficaram na casa de Raabe e as pessoas daquela cidade, o rei daquela cidade, descobriu que haviam espiões ali e começaram a vasculhar todo aquele lugar. E Raabe então protege os espiões e guarda aqueles espiões, não é isso? Para que eles pudessem sobreviver e voltar e prestar o relatório a Josué. E muito mais do que isso, Raabe faz com aqueles homens com ela, uma aliança para proteger a vida de Raabe e a sua família, assim como proteção para toda a família, as famílias e o povo de Israel. E aí é o sexto princípio que eu destaco aqui, não é isso? Diante do Jordão, a sexta coisa que eu destaco aqui é que eles deveriam fazer alianças que trouxessem benefícios para a sua vida e a sua família. Sexto princípio, eles deveriam fazer alianças que trouxessem benefícios para a sua vida e para a sua família. Aliança feita entre Raabe e os espias, entre os espias e Raabe, entre a família de Raabe com eles e vice-versa, fez toda a diferença. E de fato, irmãos, esse ano de 2020 foi um ano muito duro, não é isso? Foi um ano duro para os casamentos, tivemos muitos divórcios gerados por uma série de problemas.
Ano duro relacionado a relacionamentos entre pais e filhos. Ano duro relacionado a uma série de situações, né, que envolve as perdas familiares que nós tivemos em 2020. Porque, de fato, foi um ano desafiador nesse sentido, né? A família, às vezes, ficou muito tempo junta e, por um lado, teve problema, ou ficou muito separada, ou ficou muito ligada nas questões virtuais, uma série de coisas. E tudo aquilo que está ao nosso redor, né? Sempre trazendo para nós desafios, porque sabemos que a família, ela é o ponto focal número 1 do nosso inimigo. Nosso inimigo tem como ponto focal número 1 as nossas famílias, né? Porque a família é uma instituição gerada, criada por Deus, não é isso? E a família, quanto mais saudável, temos uma sociedade saudável, uma igreja saudável, e nós percebemos, então, temos claramente que a família é sempre o ponto central de ataque do inimigo. E aí nós vemos que um dos princípios importantes aqui que mostram mais um ponto importante para eles atravessarem aquele Jordão da melhor forma, era estabelecer alianças que trouxessem benefício para a sua vida e para a sua família. Eu não sei como anda, né, essa questão em relação à sua família, como aconteceu em 2020 e aquilo que você está visualizando para 2021. Mas eu quero te desafiar a olhar para essa travessia desse ano que se inicia e buscar, né, para a sua família alianças que possam ser benéficas para a sua vida e para a vida da sua família. Assim como Raabe fez aliança com aqueles espias, os espias com Raabe, para que a família de Raabe pudesse ser salva e as famílias de Israel pudessem atravessar o rio com segurança, aquela aliança foi feita entre eles, ajudou os dois lados. Nós, da mesma forma, precisamos também olhar para as nossas famílias e entender isso. Que tipo de aliança eu estou fazendo? Com quem eu estou me relacionando? O que a minha família está vivendo? E como é que eu posso, nessa travessia, melhorar esses aspectos para que eu possa ter sucesso? Josué, muitos anos à frente, né, depois de ter atravessado o Jordão e ter caminhado com aquele povo cerca de 40 anos também, lá no final do seu ministério, lá em Josué 14:15, nós vemos uma coisa importante que ele fala, Josué 24, 14 e 15, uma coisa importante que ele fala exatamente a respeito da importância disso, de você fazer com a sua família as alianças corretas, que vão ajudar a fazer com que a sua família seja bem sucedida. Texto muito conhecido por nós, Josué 24, 14 e 15, diz o quê? Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram da além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agradar a servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué mostra aqui então que você fazer alianças benéficas no contexto da sua família é algo realmente muito importante que faz toda a diferença. Ele coloca aqui nesse texto algumas receitas importantes desse processo. Primeiro, as famílias precisavam jogar fora todos os fatos do passado que não acrescentavam nada à sua jornada. Joguem fora os deuses dos seus antepassados, adoraram da além do Jordão, da além do Eufrates e do Egito. Tudo aquilo do passado que não fosse benéfico para a continuidade da família tinha que ser jogado fora. Outra coisa, a família precisava fazer escolhas significativas, né, daquilo que estava ao seu redor e ao seu entorno. Escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Haviam povos pagãos ao redor deles. Haviam povos que tinham uma visão muito diferente de Deus. Eles deveriam tomar uma decisão. Se, enquanto famílias, eles seriam influenciados por aqueles povos que estavam ao seu redor, ou se eles que estariam influenciando. Da mesma forma, nós precisamos também nos posicionar enquanto famílias para que aquilo que está ao nosso redor e que for contrário à vontade de Deus, não nos influencie, mas que nós possamos influenciar e causar impacto. Terceira coisa, eles precisavam assumir uma nova postura dali por diante. E a postura é: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
A minha pergunta para você nessa manhã é: a sua família está preparada para essa travessia? Você pode pensar, sim, não, temos que ajustar algumas coisas. Isso é normal, né? Não existe família perfeita. Precisamos trabalhar e entender isso. Mas o mais importante é a gente ter essa visão de que, diante desse Jordão, o desafio que Josué está trazendo para aquele povo, também nós precisamos trazer para a nossa vida. Precisamos entender que é necessário, sim, fazer alianças que sejam benéficas. E aquilo que não for benéfico para nós, para a nossa família, precisamos deixar de lado. Você pode pensar, poxa, mas eu sou sozinho aqui na minha casa. Nessa travessia, pastor, o senhor está falando de família, mas só tem eu de crente. Irmãos, continue seguindo adiante. Raabe também estava sozinha. Raabe, quando fez aliança com aqueles espiões, ela estava sozinha. Mas a sua atitude salvou a sua família. Talvez você esteja cansado de lutar por um filho, porque você está lutando sozinho. Continue lutando. Por uma esposa, porque você está lutando sozinho. Continue lutando. Por um marido, continue lutando, irmãos. Por um irmão, por um filho. Não desista. Continue lutando, continue acreditando, fazendo a sua parte. Porque a sua fé, de uma forma até que indireta, ela pode abençoar a vida de outro. Lá em 1 Coríntios 7, 13 e 14, o apóstolo Paulo fala exatamente isso em relação à família. 1 Coríntios 7, 13 e 14, ele fala assim, ó: se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ou seja, quando nós estabelecemos alianças, ainda que sozinhos, que sejam benéficas, né, na presença do Senhor, o Senhor ele vai nos abençoando e abençoando a nossa casa. Que nessa travessia você possa fazer alianças que tragam benefícios para a sua família. 1 Coríntios 7, 13 e 14. Que você possa nessa travessia fazer alianças que sejam benéficas para a sua família. A começar com a sua aliança com Deus. Acabou, pastor? Não. A história não acabou ainda, né? Eles ainda estão do lado de cá do Jordão, ainda não atravessaram. Capítulo 3, versos de 1 a 4 diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Deste modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Sétimo princípio, então, que eu destaco aqui é que eles deveriam confiar naquela travessia, né? Eles deveriam confiar no caminho traçado por Deus. Quando os espias voltaram, eu fico imaginando na cabeça de Josué, daquele povo, o seguinte: bom, do outro lado tem aqui a cidade de Jericó, aqui está o Jordão transbordando, mas como é que nós vamos atravessar esse rio? Que lugar é o ponto mais seguro? Em que direção nós vamos, já que nós nunca estivemos nesse lugar? Não é isso? E aí, o próprio Deus já vai orientando aqui. Josué, né, nesse capítulo 3, orienta o povo: olha, vocês na verdade vão seguir a Arca da Aliança. Vocês vão seguir a Arca da Aliança. Os levitas, os sacerdotes levitas, vão passar com a Arca da Aliança na frente. Vocês vão ficar 900 metros distante deles. Por que 900 metros, pastor? Não sei. 900 metros, né, de distância deles. E vocês, na verdade, vão passar pelo caminho que eles passarem. Porque vocês não sabem o caminho, mas Deus sabe. Deus sabe o caminho. A Arca da Aliança ia na frente, então, e eles estavam indo atrás. Ou seja, a lição que eu aprendo é exatamente isso. Precisamos confiar no caminho traçado por Deus. Eles deveriam seguir aquela arca, porque eles não conheciam o caminho, eles nunca passaram por ali. Mas Deus conhecia. Deus nunca é pego de surpresa, irmãos. Eu não sei qual foi a rota que te trouxe até aqui, dia 3 de janeiro de 2021, né? Mas eu quero que você continue acreditando na rota traçada por Deus para a sua vida. Como diria uma amiga minha, né, Simone, ela fala uma coisa muito interessante dentro de um contexto corporativo, é que
A nossa visão, às vezes, que estamos num nível hierárquico mais baixo, a nossa visão é como se alguém estivesse andando de carro. Quem está andando de carro, ele está vendo alguns metros à frente, no máximo. Dependendo da curva, você não está vendo nada que está vindo adiante. Se for de noite, se for chuva, a sua visão ela é muito limitada, né? Porque ela está limitada ali a alguns metros da sua visão. Mas existe a visão do aviador. Qual é a visão do aviador? A visão do aviador é aquele que está lá no alto, né? Ele está lá no alto, então ele está tendo uma visão muito mais ampla de tudo que está acontecendo. Não é isso? De uma forma muito mais ampla do que aquele que está andando no chão. Não é isso? E de fato é essa a verdade, não é isso? Nós temos a visão daquele que está no chão, mas Deus tem a visão do aviador. A visão de Deus vai muito além do nosso alcance, muito além do nosso pensamento, muito mais à frente, né, do que a nossa, muito mais ampla. E é isso que Josué está dizendo àquele povo: olha, confie no caminho traçado por Deus. Vá atrás seguindo a Arca da Aliança, não é isso? Porque é por esse caminho que Deus está orientando vocês a seguir. E nós precisamos também, nesse novo propósito, ter essa visão. Eu me lembro quando o povo estava exilado na Babilônia e na visão deles estava tudo acabado, estava tudo muito negativo. E Jeremias, então, escreve uma carta para eles, lá em Jeremias 29, e no verso 11 ele fala o seguinte: eu sou o que conheço planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes dar nenhum dano. Planos de dar uma esperança e um futuro. Talvez a nossa rota e o nosso caminho até 2020 parece estranho para nós. Mas uma coisa eu digo para vocês: Deus não foi surpreendido. Podemos parar para pensar: será que estamos indo na direção correta? Será que estamos fazendo as coisas certas? Será que a nossa geração não deveria passar por aquilo que nós estamos passando? Talvez para nós seja algo surpreendente. Mas uma coisa eu tenho certeza: para Deus nada é surpreendente. Por isso que quanto mais sensíveis, né, à voz de Deus, quanto mais sensíveis à rota que Deus está nos direcionando para andar, certamente nós seremos mais bem-sucedidos. Josué, então, orienta aquele povo: olha, sigam as orientações de Deus, vai atrás da Arca da Aliança, porque esse é o caminho que Deus está traçando para vocês. E, portanto, confie nesse caminho. Sabe por quê? Porque vocês nunca passaram por lá. Então vocês precisam confiar no caminho, na rota que está sendo traçada por Deus. Mas por fim, essa segunda parte, lá no verso 5 ainda do capítulo 3, não é isso? Mais um princípio importante que Josué quer deixar para cada um de nós. Diz assim: Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O oitavo princípio que eu quero deixar, então, é que para atravessar o Jordão, eles deveriam se santificar. Para atravessar o Jordão, eles deveriam se santificar. Faltava um dia para a travessia, não é isso? Um dia apenas. Josué alertou o povo para mais um princípio muito importante. Olha, amanhã é o dia da travessia. Amanhã é o momento que Deus estará os conduzindo para viver um novo momento. Mas o que eles precisavam fazer um dia antes? O que eles precisavam fazer hoje? Buscar a santificação, buscar a santidade. Eu me lembro que um grande pregador disse, certa vez, né, que a santidade, a santificação, é o lado visível da salvação. Porque sabemos que a salvação ela é feita em etapas, não é isso? Existe ali a justificação, existe a regeneração, existe a santificação, que é esse processo visível, e a glorificação, que é algo que nós viveremos na glória. A santificação, então, é algo vital nesse processo. É algo vital que vai nos acompanhar ao longo desse caminho. É a parte visível da nossa salvação. A santificação traz a ideia de separação. Não significa ser alguém alienado. Não significa ser alguém que não está atento àquilo que está acontecendo à sua volta. Mas Josué deixa muito claro que seria importante viver a santificação por alguns motivos. Primeiro, porque era uma ordem expressa de Deus para o seu povo. A ordem é: santificai-vos ou santifiquem-se. A santificação não é uma opção, mas é uma ordem na vida do crente.
A santificação não é um acessório secundário da vida cristã, mas é algo vital para a nossa caminhada. Ser santo é ser separado do mundo, ser separado do pecado e viver uma vida cada vez mais próxima de Deus, não é isso? Ser santo é entender que nós somos arrancados do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Isso é graça. Ser santo é entender que nós somos libertos do poder da tirania do pecado e nós somos levados para sermos propriedade exclusiva de Deus. Ser santo é entender que, embora estejamos no mundo, não somos do mundo. Pertencemos a Deus e devemos viver de modo digno que agrade ao coração de Deus. Ser santo é buscar, nos nossos pensamentos, palavras, ações e reações o desejo a cada dia de ser mais puro. Ser santo significa, então, buscar a cada dia todos esses princípios. E essa santificação, ela tem consequências. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Santificação, então, ela não é só uma consequência das maravilhas divinas, mas ela é uma causa para a manifestação das maravilhas divinas. As maravilhas divinas sucedem à santificação, Porque aonde há pecado confessado, abandonado, é ali que Deus se manifesta. E por isso a santificação é algo tão importante na vida de cada um de nós. Josué deixa muito claro para aquele povo o seguinte: olha, vocês vão atravessar esse Jordão, amanhã chegou o grande dia, mas vocês precisam começar a se santificar hoje. É isso? Ou seja, o processo contínuo de buscar a face do Senhor é algo que deve começar hoje, nesse momento, para que vocês possam, do outro lado do Jordão, ver as maravilhas divinas. Ou seja, as maravilhas divinas eram consequência de uma vida de santificação e não o contrário. Por isso, que Josué está alertando cada um deles a buscar a sua santificação para experimentar e viver coisas maravilhosas da parte de Deus e do outro lado do Jordão, eles verem de uma forma extraordinária, a ação poderosa de Deus. Uma pessoa santa, irmãos, é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Eu me lembro de John Wesley, grande avivalista, fundador da igreja wesleyana, que ele disse uma coisa muito importante certa vez: dá-me 100 homens que não tenham nada senão o pecado e que não amem ninguém mais do que Jesus, e com eles eu abalarei o mundo. Às margens do Jordão, o povo precisava entender que eles estavam se preparando para ser instrumentos, uma ferramenta nas mãos de Deus para ser usada naquela obra de conquista, mas para tanto eles precisavam se santificar. Às margens do Jordão também, eu te convido a hoje a pensar na sua vida cristã, a pensar na sua trajetória, a pensar na sua caminhada até aqui e naquilo que você quer viver como maravilhas na presença do Senhor para esse ano de 2021, não é isso? Estamos no primeiro domingo ainda de 2021. Como é que você quer chegar no último domingo de 2021 em relação à sua vida com Deus? Qual o nível de santidade que você quer alcançar? Precisamos atravessar o Jordão com essa visão, mas começar agora, entendendo que a santificação é um prenúncio para a manifestação maravilhosa da vontade de Deus. Se você buscar se santificar, é o que o texto promete. Deus fará maravilhas no meio de vocês, no meio de cada um de nós. A conclusão, então, dessa segunda parte da mensagem é: você está preparado para atravessar o seu Jordão? Josué deixa, então, para nós mais 4 princípios muito importantes que precisamos colocar em prática. Você precisa desenvolver obediência às ordens de Deus. Você precisa fazer alianças que tragam benefícios para a sua vida e para a sua família. Você precisa confiar no caminho traçado por Deus. E você precisa buscar a cada dia mais e mais a santificação. Ainda estamos à margem do Jordão, no contexto bíblico. Ainda temos aí o resto do capítulo 3 e o capítulo 4. Mas eu creio que Deus já está falando aos nossos corações, nos mostrando grandes coisas que Ele quer fazer em nossas vidas e nos ajudar, que nós possamos nos preparar para atravessar esse Jordão de uma forma muito especial. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero orar por você então e por mim, finalizando essa mensagem neste momento no nome de Jesus. Oremos. Grandioso Deus, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de estar na Tua presença na manhã desse dia.
E o meu desejo, Pai querido, é que nessa segunda parte dessa mensagem, o Senhor continue falando ao teu coração, falando ao coração de cada um de nós, coração do teu povo, Pai, para que nós possamos, ó Deus, diante do nosso Jordão, diante, ó Deus, da nossa travessia, da travessia de mais um ano, extrair mais lições importantes, ó Deus, à luz da tua palavra para as nossas vidas e famílias. Que nós possamos fazer como esse povo, ó Deus, e pegar esses princípios trazidos por Josué ao povo nesse momento e viver isso, ó Deus, em nossa travessia nesse ano de 2020. Que nós possamos juntos buscar ser mais obedientes ao Senhor, que nós possamos juntos buscar fazer, ó Deus, alianças que tragam benefícios para a nossa vida e família, que nós possamos juntos buscar, ó Deus, a cada dia sermos obedientes à Tua Palavra e também, ó Deus, buscar a santificação, porque sem ela, ó Deus, ninguém verá ao Senhor. Nos ajude, então, a colocar em prática esses princípios e que ao longo da nossa trajetória, Deus, nós possamos ver o resultado disso, nós possamos confiar nos Teus caminhos para as nossas vidas. Saber, ó Deus, que mesmo num tempo tão difícil como esse, o Senhor não tem a visão limitada. A sua visão, ó Deus, é do ontem, do hoje e do amanhã. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar contigo mais uma vez nesta manhã. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida, te dê um excelente, restante de domingo na sua presença. E nós temos ainda aí mais uma parte, não é isso? Mais alguns princípios para compartilhar com você. Então, quero te convidar para hoje, às 19 horas, nós finalizarmos aí a última mensagem desse momento da travessia, não é isso? Juntos aqui na presença do Senhor. Josué e o povo ainda têm coisas importantes a compartilhar conosco, não é isso? Para que nós possamos também, com muita sabedoria, atravessar o nosso Jordão. Deus te abençoe. Nós estaremos adorando ao Senhor nesse momento com uma canção cujo título é Eu Te Busco. Que nós possamos, ter isso como uma meta, um alvo para as nossas vidas nesse ano de 2021. Que nós possamos buscar a face de Deus a cada dia. E se Deus for o teu coração, manda aquele like, aquele coraçãozinho, não é isso? Para que nós possamos aqui perceber aquilo que o Senhor está falando ao teu coração em mais essa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar ao Senhor com essa canção Eu Te Busco. Cante com bastante alegria e entusiasmo onde você estiver nesse momento. E quero te convidar a estarmos juntos às 19 horas para a nossa última parte dessa minissérie, acabou virando. Prepare-se para atravessar o seu Jordão. Creio que Deus ainda tem algumas coisas importantes a falar a cada um de nós através da sua palavra. Deus te abençoe e até 19 horas, se assim o Senhor permitir, um restante de domingo abençoado a todos. Fiquem na paz. Te busco, te procuro.
Mas quero tocar-te, tua face